Há mais de 2000 anos, em uma humilde casa em Nazaré, uma jovem chamada Maria foi visitada por um anjo chamado Gabriel. Gabriel trouxe notícias surpreendentes. Maria, você terá um bebê especial. Ele será filho de Deus e você o chamará de Jesus. Mas como isso poderia acontecer? Como isso acontecerá? O Espírito Santo virá sobre você, pois para Deus tudo é possível, respondeu o anjo. Maria estava noiva de José, um carpinteiro. Quando ele soube da gravidez de Maria, ficou confuso. Mas um anjo apareceu a ele em um sonho, dizendo: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. O filho dela é do Espírito Santo. José acordou do sonho com a mente cheia das palavras do anjo e com o coração cheio de fé. José foi até Maria e prometeu estar ao seu lado, pronto para receber e proteger esse filho milagroso. Juntos, eles se prepararam para a jornada que estava por vir. O imperador Augusto exigia que todos voltassem à sua cidade natal para serem contados. Então, Maria e José partiram em uma longa jornada até Belém, de onde José era. Quando chegaram a Belém, a cidade estava agitada. Todas as estalagens estavam cheias. Maria e José procuraram em todos os lugares por um lugar para ficar. Finalmente, um dono de estalagem disse: Desculpe, não há lugar na estalagem, mas vocês podem ficar no estábulo nos fundos. Naquela noite, em um humilde estábulo rodeado por animais, Maria deu à luz a Jesus. Ela o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura. Nos campos próximos, os pastores cuidavam de seus rebanhos. De repente, apareceram anjos iluminando o céu, anunciando: Hoje, em Belém, nasceu um Salvador. Vocês o encontrarão deitado em uma manjedoura. Longe dali, sábios viram uma estrela brilhante no céu, um sinal de algo extraordinário. Eles seguiram a estrela sabendo que ela os levaria a um novo rei. Os pastores correram para Belém e encontraram o bebê Jesus na manjedoura, exatamente como os anjos haviam dito. Os sábios também chegaram trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus foi um começo humilde para um rei. Sua história de amor, esperança e alegria tem sido compartilhada ao redor do mundo. Ela nos lembra que as coisas mais preciosas muitas vezes começam da forma mais simples. Se você gostou. Em uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia, algo extraordinário aconteceu. Os convidados se reuniram para celebrar a união de um casal feliz, mas logo perceberam que algo estava errado. O vinho, essencial para a celebração, estava prestes a acabar. Percebendo o constrangimento da situação, Maria, mãe de Jesus, aproximou-se de seu filho e disse-lhe sobre a escassez de vinho. Jesus, embora relutante a princípio, sabia que era hora de mostrar seu poder divino ao mundo. Ele pediu aos servos que enchessem 6 grandes potes de pedra com água, e eles obedeceram sem questionar. Em seguida, Jesus ordenou-lhes que tirassem um pouco da água dos potes e a levassem ao mestre de cerimônias. Quando o mestre de cerimônias provou a água que havia sido transformada em vinho, ficou maravilhado com sua qualidade. Surpreso, ele chamou o noivo e disse-lhe que, ao contrário da tradição, o vinho servido agora era ainda melhor do que o inicial. Esse foi o primeiro milagre público de Jesus, onde ele transformou água em vinho. Um gesto de generosidade e abundância, que demonstrou sua natureza divina e sua capacidade de trazer alegria e satisfação, mesmo nas situações mais difíceis. Os discípulos de Jesus, ao testemunhar esse milagre, fortaleceram sua fé nele como o Filho de Deus e o Messias prometido, que veio ao mundo para trazer vida em abundância. E assim, a festa de casamento em Caná foi marcada não apenas pela união de 2 corações, mas também pelo milagre que revelou o poder e a bondade de Jesus Cristo. Há muito tempo, numa região chamada Galileia, viveu um homem chamado Jesus. Ele era um professor que ensinava as pessoas sobre o amor de Deus e como viver de maneira que agradasse a ele.
Jesus ficou famoso por sua sabedoria e pelos milagres que realizava, atraindo pessoas de todas as partes para ouvi-lo falar. Certo dia, Jesus viu uma grande multidão reunida para ouvi-lo e decidiu subir ao topo de uma montanha para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo bem. Seus amigos mais próximos, chamados discípulos, o acompanharam. Foi nesse momento que Jesus proferiu um de seus ensinamentos mais marcantes, conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus começou o seu sermão com as chamadas bem-aventuranças, que eram bênçãos dirigidas às pessoas que geralmente eram esquecidas ou passavam por momentos difíceis. Ele disse coisas como: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, mostrando que Deus se importa com todos, especialmente com aqueles que se sentem tristes, excluídos ou são tratados injustamente. Em seguida, Jesus falou sobre a importância de amar os outros, até mesmo os nossos inimigos. Ele ensinou que, em vez de nos vingarmos das pessoas que nos magoam, devemos ser bondosos e perdoá-las. Isso era uma ideia nova para muitas pessoas, pois estavam acostumadas a serem amáveis apenas com seus amigos. Jesus também ensinou sobre a importância da honestidade, de não se preocupar demais com as coisas materiais e de confiar que Deus nos provê o que precisamos. Ele falou sobre não julgar os outros e sobre tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de ser tratados, o que é conhecido como a regra de ouro. Ele enfatizou que amar a Deus e amar as outras pessoas são os mandamentos mais importantes, mostrando que o amor é mais importante do que simplesmente seguir regras. Após terminar seu sermão, as pessoas ficaram maravilhadas. Nunca tinham ouvido alguém ensinar como Jesus antes. Suas palavras estavam cheias de bondade, esperança e amor. O Sermão da Montanha continua sendo extremamente relevante hoje em dia. Ele nos ensina como ser gentis e bons uns com os outros, mostrando que a humildade, a preocupação e o amor são o que nos fazem verdadeiramente felizes e nos aproximam de Deus. No livro da Bíblia, há uma história sobre quando Jesus encontra o diabo. Após ser batizado, ele foi para um grande deserto solitário para passar um tempo sozinho, queria orar e falar com Deus. Jesus ficou no deserto por 40 dias e noites sem comer nada, então estava muito faminto. Enquanto Jesus estava no deserto, algo complicado aconteceu. O diabo, um espírito maligno que tenta fazer as pessoas fazerem coisas erradas, veio para tentar Jesus. O diabo sabia que Jesus estava muito faminto, então disse a Jesus: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão." Mas Jesus sabia que era errado usar seu poder apenas para se sentir confortável, então disse: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, e o fez ficar no ponto mais alto do templo. O diabo disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra." Mas Jesus respondeu: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Finalmente, o diabo levou Jesus a uma montanha muito alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. O diabo disse: "Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares." Mas Jesus disse: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás." Depois disso, o diabo deixou Jesus. Jesus mostrou que era mais forte do que qualquer tentação. Essa história de Jesus sendo tentado no deserto nos ensina que às vezes temos que enfrentar escolhas difíceis, mas podemos escolher fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Jesus usou as palavras de Deus para ajudá-lo a fazer as escolhas certas. Isso nos lembra que quando sabemos o que é certo e verdadeiro, podemos resistir firmemente a qualquer tipo de tentação. Em uma época distante, nas terras ancestrais de Jerusalém,
viveu um homem chamado Jesus. Conhecido por seus ensinamentos de amor, bondade e a palavra de Deus, Jesus atraiu pessoas de longe para ouvi-lo falar e testemunhar os milagres que realizava. No entanto, nem todos viam Jesus como uma força do bem. Alguns dos líderes e mestres da cidade sentiam-se ameaçados por sua crescente influência e pelas verdades que ele proferia. Eles tramaram para prendê-lo, temendo a mudança que ele trazia. Em uma noite tranquila, enquanto Jesus orava nos jardins de Getsêmani, Judas, um de seus discípulos, movido pela confusão e pelo medo, concordou em traí-lo por 30 moedas de prata. Judas chegou com soldados e, com um abraço, identificou Jesus para que fosse preso. Jesus foi levado ao sumo sacerdote, onde enfrentou acusações e testemunhas falsas. Apesar de sua inocência, os líderes decidiram que Jesus era uma ameaça que precisava ser eliminada. Então, o levaram até Pôncio Pilatos, o governador romano, esperando que ordenasse a morte de Jesus. Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou razão para puni-lo. No entanto, a multidão, instigada pelos líderes, clamava pela crucificação de Jesus. Sentindo-se pressionado e temendo um tumulto, Pilatos concordou relutantemente. Os soldados zombaram de Jesus, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto púrpura sobre seus ombros, chamando-o de Rei dos Judeus. Ele foi conduzido pelas ruas, carregando uma pesada cruz até o lugar chamado Golgota. Lá, pregaram suas mãos e pés na cruz, erguendo-a alto. Em meio a uma dor indescritível, Jesus orou pelo perdão daqueles que o haviam ferido, mostrando compaixão mesmo em seu sofrimento. Por horas, ele permaneceu na cruz, sob o sol escaldante, cercado por alguns seguidores leais e sua mãe, que assistiam com o coração partido. Finalmente, Jesus clamou: "Pai, perdoa-lhes", e deu seu último suspiro. O céu escureceu e a terra tremeu, como se estivesse lamentando a perda do Filho de Deus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por seus seguidores, envolto em linho e colocado em um túmulo, que foi selado com uma grande pedra. Guardas foram colocados do lado de fora para garantir que ninguém roubasse seu corpo. 3 dias depois, algo miraculoso aconteceu. Mulheres que seguiam Jesus foram visitar seu túmulo, apenas para encontrar a pedra rolada e o túmulo vazio. Um anjo apareceu, dizendo-lhes para não temerem, pois Jesus ressuscitara. Jesus, após sua ressurreição, apareceu a seus discípulos e a muitos outros, provando que havia vencido a morte e oferecendo a esperança da vida eterna. Ele instruiu seus seguidores a espalhar seus ensinamentos por todo o mundo. Por fim, Jesus ascendeu aos céus, prometendo que estaria sempre com eles em espírito. Seu sacrifício e ressurreição tornaram-se a pedra angular da fé cristã, simbolizando o triunfo do amor e do perdão sobre o pecado e a morte. Na tranquila cidade de Belém, nasceu um menino chamado Jesus. Sua mãe, Maria, uma simples donzela, e seu pai, José, um humilde carpinteiro, testemunharam esse nascimento que não foi comum. Profetas haviam previsto sua vinda, proclamando-o como o Messias, o farol da esperança e da luz para a humanidade. Enquanto rumores sobre esse nascimento miraculoso se espalhavam, o rei Herodes, sentindo seu trono ameaçado, ordenou uma brutal massacre de crianças inocentes. Orientados por sonhos divinos, Maria e José fugiram com o bebê Jesus para o Egito. Desde jovem, Jesus demonstrava uma sabedoria incomum. Aos 12 anos, debatia as Escrituras com os estudiosos do templo, deixando-os admirados. No entanto, foi somente aos 30 anos que ele iniciou seu transformador ministério público. Ele escolheu 12 discípulos diversos, desde pescadores até cobradores de impostos, para acompanhá-lo em uma missão que mudaria o curso da história. Os milagres que ele realizava eram surpreendentes. Curava os doentes, dava visão aos cegos, transformava a água em vinho e até ressuscitava os mortos, demonstrando seu poder divino. Seus ensinamentos, enraizados no amor, perdão e fé, atraíam multidões.
Ele falava em parábolas, usando histórias simples para transmitir verdades profundas, tornando o divino acessível. No entanto, sua crescente influência foi percebida como uma ameaça pelas autoridades religiosas e pelo estabelecimento romano. Eles conspiraram contra ele, manipulando um de seus discípulos mais próximos, Judas, para traí-lo por míseras 30 moedas de prata. Os eventos que se seguiram foram rápidos. Jesus enfrentou falsas acusações. Foi entregue a Pôncio Pilatos e, contra o próprio julgamento de Pilatos, foi sentenciado à morte por crucificação na cruz. Após horas de dor e zombaria, Jesus pronunciou as comoventes palavras: Pai, perdoa-lhes, mostrando seu amor e misericórdia infinitos. Seu corpo foi colocado em um túmulo selado por uma grande pedra. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou, apareceu a seus discípulos, reafirmando seus ensinamentos e enfatizando a importância da fé. Então, ele ascendeu aos céus, mas não sem deixar a promessa do Espírito Santo, um guia divino para todos, que mais tarde se tornaria o alicerce do cristianismo. Esta é a história de Jesus Cristo, uma jornada de amor, sacrifício e redenção que continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.